Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional, desta vez no Salmo 36, e nosso título, Crer na impunidade, que absurdo. E o nosso versículo base aqui está no Salmo 36, 2, onde diz assim: e lhe diz que a sua impunidade não há de ser descoberta nem detestada. Pois é, por mais absurdo que possa parecer, muitos creem que realmente a impunidade é uma realidade presente e não acreditam, né? Creem que a impunidade vai prevalecer diante de todas as coisas. E a gente pensa como o mundo seria diferente, né, se houvesse um genuíno senso de impunidade. Uma impunidade que estivesse presente no coração do homem. Aqui Davi no Salmo ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o ímpio ele não acredita que a punição um dia o alcançará, que a disciplina, o castigo um dia vai chegar até ele. Eles vivem alienados a isto, né? Salomão expressou essa realidade da seguinte forma, lá em Eclesiastes 8:11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, uma vez que a punição não segue logo, imediato ao ato que é punitivo, que deve ser punido, então, por conta disso, o coração do homem está sempre disposto a praticar o mal. Esse senso de impunidade se faz presente. Então, paira, assim, na mente da maioria, este senso de impunidade. As pessoas vão vivendo como se nada do que ela faça de errado sofrerá algum tipo de punição. Já nos seus dias, Davi expressou o seu diagnóstico, né? Ele diz aqui no verso 1, há no coração do ímpio a voz da transgressão. E a razão maior disso, que ele mesmo constata nesse mesmo versículo, é porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Observa-se, portanto, que o senso de impunidade e suas consequências, que estão presentes no coração do ímpio, a que Davi se refere, não diz respeito àquelas sequelas humanas. Por vezes nós sabemos, se eu fizer alguma coisa de errado, pode ser que eu sofra, então, mas o que o ímpio ele não acredita, na verdade, é num juízo divino. É que num dia haverá um juízo em que de fato a punição vai atingi-lo. Eles não creem nisto. Eles assimilaram a ideia da impunidade. O problema também com respeito a isso é que muitos cristãos também parecem pensar assim, né? Tem esse senso de impunidade da parte de Deus. Por vezes nós erramos, fazemos o que é mal, mas nós não vemos de imediato Deus nos corrigindo, Deus nos disciplinando. E a impressão que paira na nossa mente é que vai ser sempre assim, que as coisas que nós praticamos ficarão esquecidas, que as coisas que nós fazemos de errado não são percebidas, como diz o texto aqui no versículo 2, ele diz assim, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada, ou seja, ninguém vai perceber a sua maldade. É isso que paira no coração dos ímpios. Mas é isto que também muitas vezes se faz presente no coração do cristão. Mesmo conhecendo a Deus, sabendo que Ele é santo e justo, essa sensação de impunidade às vezes está presente no coração do crente. A verdade é que nós vivemos num mundo que desde Adão jaz no maligno, onde a impiedade parece reinar de modo pleno, de forma absoluta, e a sensação de impunidade coopera para que isso permaneça. Conforme os versos 5 a 9 deste salmo, contudo, Davi não perde de vista a presença
abençoadora de Deus na humanidade. Embora os ímpios creem que não há punição, e muitos caminham dentro dessa linha, contudo, ainda nesse mundo onde a maldade prolifera, onde o ímpio ele se sente lisonjeado por aquilo que ele faz, ainda neste mundo a presença abençoadora de Deus está presente para com todos. Davi escreve aqui no versículo 5, a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Então nós vemos aqui que Davi, mesmo nesse mundo, onde o ímpio se lisonjeia, se sente feliz com os seus erros, se sente tranquilo por crer numa impunidade, ainda nesse mundo Deus manifesta de modo profundo a sua bondade, a sua benignidade. Aqui nesses textos, nesses versos aqui de 5 em diante, Davi fala da benignidade, da justiça, da preservação e os cuidados de Deus que se manifestam sobre toda a criação, sobre homens, animais, sobre os maus, sobre os bons, sobre os justos e injustos. Sobre todos, indistintamente, Deus derrama generosamente a sua graça comum. O ímpio continua fazendo mal, achando que não há punição. Mas a bondade de Deus está presente a despeito disso e se manifesta. Mas, apesar da graça comum estendida a todos os homens, Davi ora para que Deus continue manifestando a benignidade e justiça a ele e aos que conhecem o conhecem aos retos de coração. No versículos 10 e 11 ele diz assim, continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios, não me despreze, não me coloque de lado, não me empurre. Davi ainda crê nisso. Davi pede por esta proteção de Deus. E finalmente iniciar este salmo não sem um desfecho quanto à situação da impunidade sobre a qual ele afirma. No último verso ele escreve assim, tombaram os obreiros da iniquidade. Estão derruídos. Derruído é uma palavra pouco usada, mas significa destruído, caído por terra, e já não podem levantar-se. Ou seja, a despeito do ímpio achar que não há punição, apesar do ímpio achar que os seus erros não serão descobertos, apesar desse pensamento de impunidade, Davi diz que eles serão derruídos, serão jogados por terra e não poderão levantar-se. Ou seja, há um juízo final. Há uma punição reservada para os rebeldes e injustos. A gente olha para o mundo e a impressão que dá realmente é que não haverá castigo para tanta maldade, para tanta violência, para tanta perversidade. Mas a Bíblia nos afirma, e cremos nisso também pela direção que Davi aqui coloca e pela Espírito Santo que fala através dele, que os ímpios, os obreiros da iniquidade já estão derruídos, caídos por terra e não poderão levantar-se. Essa é uma realidade futura, é uma realidade reservada por Deus para um dia determinado por Ele, onde a impunidade deixará de existir, onde a justiça será estabelecida. Que Deus nos ajude, que não sejamos como os ímpios, que vivem desprezando a justiça e a santidade de Deus e, de certa forma, também crendo na impunidade. Que Deus nos ajude.